Bom, gente, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa aula, né? Hoje a gente vai falar sobre forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, certo? Então, quando a gente fala de forças sobre superfícies submersas, elas são utilizadas para pensar, por exemplo, determinação de forças sobre corpos que estão submersos ou sobre a ação de fluidos que interagem como se fossem, por exemplo, pontes, represas, tá? Ou corpos que estão flutuando, né? Embarcações, balões e assim por diante, certo? Em geral, quando a gente pensa isso, a gente precisa imaginar que a gente vai precisar determinar o módulo, a direção e a linha de atuação da força, certo? Eu posso ter superfícies planas, na vertical, na horizontal ou inclinadas, superfícies curvas ou o empuxo, tá? Vou falar sobre cada um deles. No caso de placas expostas a um líquido, como a parede de uma represa ou um tanque de armazenamento, por exemplo, essas placas elas estão sujeitas à pressão dos fluidos distribuídas sobre a superfície. Na maioria dos casos, o lado externo da placa está exposto à atmosfera e, portanto, à pressão atmosférica. Age em ambos os lados. O que acontece? Como a pressão atmosférica age dos dois lados, elas se cancelam. Então, em geral, eu vou usar a pressão manométrica no cálculo da minha pressão para determinar essa força, certo? E força é pressão vezes área. Então, vou determinar a pressão da coluna de fluido vezes a área onde esse fluido está atuando, tá? Então, o que eu vou fazer? Força é pressão vezes área. Pressão, a gente já viu que a pressão da coluna de fluido é ρGH, tá? Então, eu vou ter que, como eu quero muitas vezes integrar, porque eu não sei exatamente qual é a coluna de fluido, eu vou ter que, para achar DF, eu vou ter que fazer PDA. Mas P é ρGH, certo? E aí, eu tenho três formas de calcular, tá? Três formas de determinar. Uma forma é você fazer a integral propriamente dita, né? Essa metodologia aqui, que você acha o centroide, usa o centro de pressão, etc., vocês vão aprender em mecânica dos sólidos, tá? Ela é muito útil quando você pega objetos circulares, triangulares, trapezoidais. Só que aqui comigo a gente vai aprender, vai trabalhar apenas com placas retangulares e planas, certo? Então vou usar hoje, eu vou fazer exercício hoje, inclusive, vou fazer o exercício usando uma metodologia que é direta, bem direta mesmo, certo? Mas tem aí no material esse procedimento todo que vocês podem utilizar. E vai ter aí, daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive aqui nesse slide, tem uma tabela que tem os momentos de inércia e os centroides geométricos. Vocês podem usar isso também na prova, não tem problema, mesmo para placas retangulares, certo? Mas vocês vão ver que a metodologia que eu mostro aqui ela é muito direta, não tem erro, não. É muito direta mesmo, certo? Então, quem quiser ganhar tempo pode usar essa metodologia. Aqui, nesses slides, tem toda a demonstração para você encontrar o momento de inércia, né? Então, o momento da área, etc. Calcula o centroide, calcula o centro de pressão. Eu não vou usar meu tempo aqui com isso, porque vocês vão aprender isso tudinho em sólidos. Vocês vão ver para cada figura geométrica, vão determinar isso aqui, certo? Então, não vou usar o tempo com isso, certo? O que é mais importante é o seguinte: quando você calcula essa força, certo? Essa força é nada mais, nada menos do que, ó, tá aqui, ó, a pressão no centroide vezes a área. Então, veja só, se a força é a pressão no centroide e eu tenho uma coluna H de fluido para uma placa plana, a pressão no centroide vai ser ρ do fluido vezes a gravidade vezes metade da coluna, porque a pressão no centroide é a pressão na metade dessa coluna. E a área é a área total de contato do fluido, certo? Então é a altura vezes a largura. Essa é a força resultante desse fluido, certo?
Porém, o ponto de atuação dessa força, a linha de ação, não é nesse centroide geométrico. Por quê? Porque o centro de atuação vai se dar sempre no ponto do momento de inércia, no centro de massa. E aí vocês também vão aprender a calcular, né? Mas vocês já sabem, na verdade, vocês já viram isso lá atrás em cálculo, que por exemplo, para uma placa plana, você tem um comportamento triangular. Para um triângulo, o centro de massa fica 1/3 da base, certo? Então, essa força vai ter como módulo a pressão no centroide, que é ρg, metade da altura, vezes a área, e o ponto de atuação é 1/3 da altura, certo? Isso para a placa plana. Se você quiser para outro objeto, aí você precisa integrar, né? Fazer toda a determinação do centro de pressão, do centroide, etc. E tem aqui o procedimento também de como calcular isso. E você vai acabar chegando nestas equações aqui com a figura geométrica, o centro geométrico e o momento de inércia. Pode usar isso aqui também na prova se quiser, não tem problema nenhum, certo? Pode usar, pode aplicar. Mas qual é a grande vantagem na prova? É que na prova vocês vão ter sempre uma figura retangular ou um quadrado, que é um retângulo mais com os lados todos iguais, né? Certo? Então vai ter sempre esse mesmo formato aqui. Eu não vou colocar na prova triângulos, círculos, trapézios, etc. Ok? Mas se você precisar usar algum dia, é só recorrer à tabela e jogar direto na equação. Não tem nenhum segredo. Eu não faço esses exercícios aqui porque eu tenho um outro exercício que eu vou usar aqui hoje. Daqui a pouco já está até aberto ali. Aí eu vou colocar esses 5 exercícios que eu coloco. Deu tempo de fazer 4 na outra turma, então eu vou fazer 4 hoje e deixo um para a semana que vem, tá? Semana que vem e na primeira aula da outra, né? Só exercício, para a gente chegar na prova bem tranquilo. Então, eu pulo esse exercício aqui, eu faço depois, tá certo? Outra forma de resolver é o chamado prisma de pressão. O que é o prisma de pressão? Eu faço uma simulação de qual seria a pressão exercida por aquele fluido naquela comporta, né, naquela barragem, certo? Devido à existência daquele fluido. Aí eu desenho o prisma de pressão, certo? Esse prisma de pressão, ele tem um volume, eu determino esse volume a partir das equações que vocês já aprenderam em cálculo, como determinar volume, certo? E aí eu faço o volume antes da comporta, o volume depois da comporta, faço a subtração dos volumes, né? E determino a minha força, porque o prisma de pressão, o volume dado, determina a força daquela pressão sobre o objeto, certo? Também é uma visualmente falando, parece muito tranquilo, porém, se o prisma de pressão não for um prisma fácil de resolver o volume, dá bastante trabalho. Vocês sabem que é trabalhoso resolver volume quando a figura não é uma figura fácil. Esse prisma de pressão ele é muito bom quando você tem figuras cilíndricas ou esféricas, que aí, se você trabalha bem com coordenadas esféricas e cilíndricas, esse prisma ajuda bastante, certo? Então, aqui está mostrando que o volume nada mais é do que a força, certo? E aqui tem a metodologia para determinar quando a superfície é curva. Só que para isso você precisa, de preferência, ser bom com coordenadas esféricas e cilíndricas, ok? Então, também vou passar, porque eu não quero... Meu objetivo maior aqui hoje é mostrar a minha metodologia para placas planas, que é o que a gente usa aqui em Fluidos 1, certo? Aí aqui também tem um exercício, mas não vou fazer porque é o prisma de pressão. Eu só quero mostrar para vocês hoje a primeira parte, que é aquela parte da placa plana, certo? E aí falar um pouquinho sobre empuxo. O empuxo é a força que qualquer objeto, qualquer corpo recebe de um fluido quando ele está imerso, certo? E aí não precisa ser água, não. Por exemplo, no ar, a gente recebe essa mesma força. O problema é que a densidade do ar é muito baixa e o empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido.
Como a densidade do ar é muito baixa, a gente não sente aquela força jogando a gente para cima, certo? Mas a gente sofre essa força do ar tentando jogar a gente para cima. Só que essa força é muito pequena com relação ao nosso peso. É mais ou menos você imaginar um objeto extremamente denso, né, caindo na água. Por mais que ele diminua o seu peso aparente, mas ele ainda vai afundar, né, porque a densidade da água não é suficiente para combater o seu peso. Se você imaginar em termos de equacionamento, você vai determinar que a força abaixo do objeto é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes todo o volume do objeto mais o volume de água acima dele, certo? Enquanto que a força sobre o objeto é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes todo o volume de fluido acima do objeto. Quando você faz a força inferior menos a força superior, vai resultar que a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do próprio objeto será igual ao peso do objeto se ele estiver totalmente submerso. Então, o empuxo nada mais é do que a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado por este objeto. Se o objeto estiver todo submerso, será o próprio volume do objeto. Se não, será o volume que ele deslocou, certo? O empuxo foi desenvolvido, não é desenvolvido, mas foi delineado por Arquimedes, né? Que disse que o empuxo é a força de flutuação que age sobre um corpo e ele é igual ao peso do líquido deslocado por ele. Ele age para cima no centroide do volume deslocado, tá? E é dado por essa equação que eu já disse: densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume deslocado. Se o corpo estiver todo submerso, é esse volume, né? O empuxo não depende da distância entre o corpo e a superfície livre. Ele não depende da massa do corpo sólido, só depende do fluido. E ele é válido para qualquer corpo, independente da forma desse corpo, tá? Só para vocês terem uma ideia, se a densidade do fluido for do objeto for menor que a do fluido, esse corpo se comportará flutuando. Se a densidade do fluido for igual à do objeto, o corpo estará suspenso, né? Totalmente submerso, mas suspenso. Se o corpo tiver densidade maior que o fluido, o corpo estará totalmente submerso, afundado até onde tiver uma barreira sólida que o impeça de continuar afundando, né? Igualando o peso com a densidade, desculpa, peso com o empuxo, você pode chegar a uma relação direta entre os volumes deslocados e as densidades do corpo e do fluido, certo? O volume, a fração de volume submersa de um corpo é igual à razão entre as massas específicas do fluido do corpo. Claro, para o corpo que não está totalmente submerso, isso é verdade, né? Aqui tem um outro exercício, mas como eu disse, eu vou usar os exercícios do outro slide. E aqui mais um exercício, mas como eu disse, vou usar os exercícios do outro slide, tá? E aí, sobre estabilidade, também vou usar o outro slide, que tem umas figuras mais legais do que essas aqui para falar sobre estabilidade, tá? Então, deixa eu fechar esse aqui e já abrir o outro. Então, falando aqui, mais uma revisão rápida para a gente chegar lá. Lembrando, uma força hidrostática sobre superfície submersa, que é a força de uma barragem, a gente vai determinar usando a equação de que a força resultante é igual à integral da pressão vezes dA. Uma forma mais rápida e direta para barragens é usar a pressão no centroide vezes a área, certo? E a pressão no centroide você usa aquela tabelinha do momento. Para barragens planas e retangulares, você vai ter que a pressão no centroide será a densidade do fluido vezes a gravidade vezes metade da altura da coluna de fluido vezes a área, que é a altura da coluna de fluido em contato com a barragem, vezes a largura, certo? Aqui tem duas fotos de barragens. A maior é uma barragem lá em Portugal, a menor é o Gargalheiras, lá em Acari. Né? A foto do Gargalheiras, numa época que o açude estava sangrando, inclusive. Eu coloco essas fotos para mostrar a vocês
um detalhe importante numa barragem, né? Toda barragem, ela tem a parte superior dela, ela é mais fina do que a parte inferior. Por quê? Porque à medida que a coluna de fluido aumenta, a pressão aumenta e, portanto, a força também, a força resultante também aumenta. Então é por isso que as barragens têm a sua base mais grossa para poder suportar a maior força resultante, certo? Se vocês quiserem ter uma noção disso, aqui em Natal tem dois bons exemplos disso, tá? Ali no IFRN, né, na antiga Tiferne, no lado da Bernardo Vieira, se você observar, você vai ver que o muro ela é inclinada, né? Ali do lado onde tem as paradas ali de ônibus, é inclinado. Por quê? Na época que estava se construindo a antiga Tiferne ali, o pessoal que construiu aquilo ali fez aquilo ali propositalmente para ensinar os estudantes da época de construção como é que se constrói barragem. E não foi simplesmente por, vamos construir porque é bonito. Não. Acima daquilo ali é areia. E a areia se comporta como um fluido, né? Ela escoa. Então, eles calcularam qual seria a curvatura correta, qual seria a espessura correta da parede ali para construir no estilo de barragem, para poder construir aquele muro, certo? Então, aquele muro ali é no estilo de barragem, né, para poder segurar o peso da areia que iria escoar se fosse um fluido normal, tá? Outro bom exemplo, que aí não tem a ver com fluido, mas tem a ver com resistência mesmo, é a Fortaleza dos Reis Magos. A parede que fica de frente para o mar, ela tem 14 metros para resistir aos ataques de canhão que poderiam vir pelo mar. Se minha memória não falha, aquela é a maior parede de Fortaleza no Brasil, certo? A mais espessa, né? Para resistir aos ataques, ok? Então, lembrando, forças hidrostáticas sobre superfície submersa, eu vou precisar determinar o módulo da força, o sentido dessa força e a linha de ação dessa força. O empuxo, mais uma vez, ele é resultado da ação da força líquida vertical, ou seja, a força embaixo do corpo, a força em cima do corpo. Quando você subtrai essas duas forças, você vai ver que a resultante é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do corpo, o volume deslocado que o corpo desloca de fluido, certo? Para um corpo submerso, a força do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, tá? Ele é muito usado para determinação de embarcações, flutuadores, balões, batiscafos, qualquer equipamento que seja submersível ou flutuante, como balões, dirigíveis, etc. Nos casos de imersão parcial, um corpo flutuante desloca um volume de fluido com peso igual ao peso do corpo, ok? Estabilidade. Quando eu falo de estabilidade, eu gosto de mostrar essa figura aí, é tirada do filme Titanic, né? Ele mostra o início do afundamento do navio. Um pequeno bote saindo com um grupo de passageiros, tentando tirar os passageiros, né? E o navio começando a afundar. O que acontece? O Titanic, ele tinha o seu casco inferior, né? E internamente ele tinha chapas que separavam os vários compartimentos internos. Só que essas chapas, elas não seguiam até o convés superior, não. Ela tinha uma certa altura, mas elas se conectavam. Então, eu podia passar aqui por baixo, entre um compartimento e outro. Quando o casco rasgou aqui no primeiro compartimento, se esse compartimento fosse fechado até aqui em cima, ele encher de água o primeiro compartimento, mas não encheria os compartimentos seguintes. O que aconteceu foi que ele começou a encher esse primeiro compartimento, e aí ele chegou numa certa altura, ele começou a vazar e encher o segundo compartimento, encher o terceiro compartimento e assim por diante. Então o navio se transformou, na verdade, num submarino, né? Ele começa a encher de água, porque é isso que acontece no submarino, ele começa a se encher de água, tá? E aí começa a ficar mais pesado e vai afundando. Nesse caso aqui, ele começa a afundar pela parte da frente, né? Tá? E aí você vai vendo esse efeito perdendo estabilidade. O navio, diferente do submarino, não tem as bombas para jogar água para fora, tá? O submarino tem bombas para jogar água para fora e aí ele pode submergir, né? Então, nesse caso aí, minha figura mostra exatamente isso, o início da perda dessa estabilidade, tá? Aí eu vou passar agora aqui para esse outro slide,
mostrando, e aí eu quero começar pelo balão, tá? No caso do balão, por que é que se perde estabilidade? No caso do balão, a força de empuxo atua sobre o balão propriamente dito, sobre lá a bola de ar, né? E o peso atua sobre o cesto. Veja que o peso está atuando na linha do cesto para baixo, enquanto que o meu balão tem a força de empuxo atuando para cima. Quando dá um vento muito forte, o que acontece é que o balão ele desloca e aí meu empuxo e meu peso não estão mais na mesma linha de ação. Isso gera um binário, né? Cria um momento. Ó. Essa força começa a atuar no sentido anti-horário, essa aqui também, e aí ó, eu passo a ter momento. Isso faz com que eu perca a estabilidade, certo? Ou no sentido contrário, né? No balão é mais fácil visualizar isso. Então, isso pode ocasionar acidentes, né? Perda de estabilidade. No caso do navio, é mais difícil visualizar, mas pode acontecer de você ter um peso deslocado, o centro de massa do próprio navio ser deslocado, né? Ou até o empuxo, e aí você ter também a formação de um binário, certo? Essa formação do binário vai gerar instabilidade e o navio pode perder sua estabilidade e virar, né? Aí tem uma foto, por exemplo, de um navio francês que zarpava durante a tempestade e ele está perdendo sua estabilidade. O helicóptero vai lá e resgata 26 tripulantes antes que o navio perca toda a sua carga e vire, tá? Esse navio aí, infelizmente, veio a ser perdido, né? Isso pode acontecer, tá? Desde que não se tenha cuidado. Por exemplo, um erro grave aí, todos os contêineres estão presos ao navio. Se os contêineres não tivessem presos, eles iam cair no mar, você perderia a carga, mas o navio seria salvo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Quando você está na embarcação, você precisa ter essa facilidade de controlar esse binário, inclusive liberando carga. Né? Se for necessário, liberar a carga para o navio voltar à estabilidade, certo? Está aqui mais uma figura mostrando essa perda de estabilidade. Dependendo do movimento das ondas, você pode perder um pouco da estabilidade e se chegar num certo limiar, você não retorna mais, porque você pode ter um momento de perda de estabilidade, mas restaura, né? Mas você pode chegar num ponto onde você não tem mais a restauração, e aí você, infelizmente, inverte a posição do seu navio e perde a sua estabilidade por inteiro, certo? Mas para a gente ficar bem entendido do que é isso aqui, o melhor jeito é fazer exercício. Então, vamos fazer aqui 4 exercícios hoje para a gente poder sair daqui tranquilos, certo? Qualquer dúvida, vocês param, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Um valioso tesouro foi encontrado submerso no Oceano Índico e um navio de pesquisas deseja recuperar este tesouro. Sabe-se que o peso do tesouro é de 1.200 newtons e que o guindaste que vai içar o tesouro precisa puxar o mesmo com uma força de 800 newtons. Determina a densidade do material que constitui o tesouro. Tá? Gente, primeira coisa, antes de olhar isso aqui como algo difícil, você tem que olhar isso aqui como aquilo que realmente é. Inicialmente, isso é mecânica clássica. Você tem que fazer um diagrama de forças aqui. Quais são as forças que estão atuando aqui? Empuxo, peso e normal. O empuxo, o peso e o que você chamou de normal, que eu vou chamar de tração. Tá certo? Porque você tem um guindaste, né, que vai içar esse tesouro, né, uma força de tração que vai puxar esse tesouro. Você tem o peso do próprio tesouro e você tem o empuxo, certo? O peso do tesouro aponta para baixo, o empuxo aponta para cima e a tração também aponta para cima, ok? Então, tá aqui, né? Vocês acabam ficando com a aula um pouquinho mais rápido, porque já está tudo digitado, que eu digitei na outra turma, né? Então, o peso é igual a tração mais empuxo, ok? Fiz nada demais. Como o problema já me disse os valores do peso do tesouro, 1.200, e da força de tração, que é 800,
eu sei automaticamente que o empuxo será 400. Porque se a tração é 800 e o peso é 1.200, meu empuxo tem que ser 400. E o empuxo é a densidade da água do mar vezes a gravidade vezes o volume do tesouro, porque o volume dele está todo submerso, então será o volume deslocado, certo? Com isso, eu sei que a densidade é 1.000, estou calculando aqui como se fosse água normal, a gravidade é 10. Então, eu tenho 10.000 vezes o volume é igual a 400 newtons. Então, o volume do tesouro é 0,04 metros cúbicos, certo? Mas eu também sei, já aprendi lá atrás, que o peso do tesouro, que é 1.200 newtons, pode ser determinado por massa vezes gravidade. E massa é densidade vezes volume. Então, a densidade do tesouro vezes a gravidade vezes o volume do tesouro é o peso do tesouro. Então, a densidade do tesouro pode ser determinada por essa equação. Peso é igual à densidade do tesouro, gravidade e o volume. A densidade do tesouro é o que eu quero. Eu vou fazer o peso, que é 1.200, dividido pela gravidade, que é 10, e pelo volume, que é 0,04. Eu vou achar a densidade do tesouro igual a 3.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Simples e direto. Eu podia ter feito a equação toda literal, tal, mas eu fiz ela bem assim, bem simples mesmo. Achei o empuxo separado, aí com o empuxo eu achei o volume, e com o volume eu achei a densidade, para vocês verem que pode ser feito de uma forma bem tranquila, sem nenhum estresse. Certo? Alguma dúvida sobre essa primeira questão? Não, né? Certo. Então, vamos ver aqui essa segunda questão. Um objeto esférico de 4 metros de diâmetro, construído em cobre, densidade relativa igual a 8,92, encontra-se submerso num lago. Sabe-se que uma barcaça com guindaste será usada para içar o objeto. Determine a força mínima necessária que o guindaste deve fornecer para começar a mover o objeto do fundo do lago. Então, você tem um objeto esférico lá no fundo do lago, feito de cobre, né? E aí você vai usar um guindaste para começar a içar. Ele quer saber aquele exato momento em que o objeto vai começar a se mover, ou seja, a força mínima para o guindaste começar a mover esse objeto. Quais são as forças que vão estar atuando nesse momento? Peso, empuxo e tração. Quem aponta para onde? Peso para baixo, tração, empuxo para cima. Ok, usando essa lógica, então eu sei que. Só que agora, como eu quero calcular a tração, eu já vou escrever dessa forma. Tração é igual ao peso menos o empuxo. Por que eu escrevi assim? Porque a minha tração ela é resultado do peso menos o empuxo, porque o objeto é mais denso do que a água, então o objeto está todo submerso, o peso é maior do que o empuxo, certo? Então, como tração é peso menos o empuxo, o peso, por definição, é a densidade do próprio objeto, vezes a gravidade, vezes o volume do objeto, o empuxo será a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes o volume do objeto, tá? Aí agora eu vou só substituir os valores, no caso aqui do peso, densidade relativa do cobre, densidade da água, né, para transformar a densidade relativa em densidade absoluta, gravidade e o volume, que eu peguei aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei 4/3 de Pierre ao cubo, o diâmetro era 4, eu substituí, o diâmetro é 4, o raio é 2, então substituí e achei 33,5, tá? E no caso do empuxo, 1.000, que é a densidade da água, 10 da gravidade e o meu volume, certo? Com isso, eu encontrei 2,65 meganewtons de tração, ok? Simples assim e direto.
Alguma dúvida sobre essa segunda questão? Não, né? Então vamos para a terceira. Essa terceira questão já foi, inclusive, questão de prova, tá? Para transportar um corpo de massa M, 1.000 quilos, a massa do corpo é 1.000 quilos, através de um grande lago, de uma grande lagoa de água, é necessário construir uma balsa. Dispõe-se no local de várias tábuas de pinheiro rosado, densidade relativa 0,35. Cada uma com 3 metros de comprimento, 0,5 de largura e 30 centímetros de espessura. Com as informações dadas e sabendo que para garantir uma flutuação estável, no máximo metade do volume da balsa pode estar submerso, calcule o número de tábuas necessárias para a construção da balsa para a realização do referido transporte, atendendo às exigências apresentadas, ou seja, literalmente calcule com quantos paus se faz essa canoa. Lembre-se que você deverá usar um número inteiro de tábuas, portanto, atenção no arredondamento. De novo, gente, quais são as forças atuando aqui? Quais, Patrícia? Peso e empuxo, mas quais são os pesos? Porque tem mais de um peso aí. Peso do objeto normal. Peso do objeto normal, peso da bolsa. Qual normal, Gabriel? O que é que você está chamando de normal aí? Peso do objeto, tranquilo. Você tem um objeto, tem o peso. Peso da balsa, claro, as madeiras pesam, certo? Empuxo da balsa também é um empuxo existente. Normal entre o objeto e a balsa. O problema é que essa normal não vai aparecer no diagrama como um todo, né? Normal entre o objeto e a balsa vai acabar se cancelando, porque a normal entre o objeto e a balsa tem uma força recíproca que no conjunto não aparece, compreende? Quando você fala do conjunto como um todo, essa normal ela deixa de existir, tá? É como se você pegasse a tração entre dois objetos, mas para o conjunto essa tração não existe, né? Um cabo puxando dois objetos, por exemplo, certo? Então, para o conjunto como um todo, o que eu tenho? O peso do objeto, do corpo, o peso da balsa e o empuxo sobre a balsa, certo? Então, eu tenho que o empuxo será igual ao peso do corpo mais o peso da balsa, tá? O empuxo, por definição, é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume que está submerso. E aqui vem um grande detalhe dessa questão. O volume que está submerso é o volume de metade das tábuas. O volume de uma tábua é 3 metros vezes 0,5 vezes 0,3. Metade dessa tábua é esse número dividido por 2. Como eu não sei o número de tábuas, eu multiplico esse número por N, que é o número de tábuas, e vai ser minha incógnita. Certo? Isso será igual ao peso do corpo, M vezes G, mais o peso da balsa, que aí será a densidade da madeira, vezes a gravidade, vezes o volume das tábuas. Aí aqui eu considero o volume total das tábuas e não metade. Então é 3 vezes 0,5 vezes 0,3 vezes o número de tábuas N. Certo? Esse é o volume total. Aí agora o resto é só matemática, né? Eu vou substituir os números e vou chegar no valor do número de tábuas de 14,81.
Só que eu não posso usar 14,81 tábuas. Eu não tenho como serrar essas tábuas lá. Então, por que dividido por 2? Porque o problema diz... aqui, ó. Sabendo que para garantir uma flutuação estável, no máximo metade do volume da balsa pode estar submerso. Entendeu? Só por isso. É uma condição do problema. Tá? Então, 14,81 você vem para 15, né? Para poder arredondar o número de tábuas. Se eu usar menos do que 14,81, eu não vou atender a demanda de ter metade das tábuas submersas. Certo? Ok? É uma questão de segurança, né? No problema ele fala isso como uma questão de segurança. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão? Só para vocês verem, eu vou colocar aqui de novo. Uma questão de prova que foi resolvida em 4 linhas. Né? Mas você precisava ter o raciocínio. A questão está toda aqui. Ó. Escreveu a equação, o resto é tranquilo. Né? E aí o detalhe. O N e o 2 são os detalhes dessa questão. Certo? Rapaz, toda a vida que alguém coloca essa questão na prova, não sei o quê, eu fiz uns testes umas vezes, assim, faço uma questão na sala, coloco na prova, aí o pessoal erra. E erra com força. Eu lembro de uma vez, logo quando eu entrei na ECT, na época que o petróleo era o mais disputado, eu estava até de férias, porque eu cheguei na ECT em dezembro, né? E aí, cheguei em dezembro, e aí quando foi iníciozinho de janeiro, o diretor na época, o professor Nilson, me chamou e disse: Douglas, a gente está precisando de uma turma de fluidos de férias. Aí eu disse: tudo bem, cancela as férias e dou a turma, né? Por quê? Porque tinha muita gente querendo ir para petróleo e fluidos travava o povo de petróleo. E era muita gente mesmo. A turma de férias teve 90 e poucas pessoas. 98, eu acho, 96, uma coisa assim. Aí eu fui dar aula e aí estavam tava em manutenção o prédio da ECT. Não, estava tendo aquele cadastro do SISU. Aí eu fui dar aula lá no CB. E os auditórios do CB têm exatamente 100 lugares. Aí, numa das semanas que eu estava, eu tive que fazer prova. Então, o pessoal não colar, porque é coladinha a carteira, eu fiz 4 tipos de prova. E aí eu fiz um monte de exercício na sala, nas aulas antes da prova. E na prova eu peguei e coloquei 4 tipos de prova, só que em cada tipo de prova eu pus uma questão que eu tinha feito em sala. Eu disse, não, vou dar essa dica, né, essa colher de chá pessoal. Resultado, quando eu fui corrigir a prova, em cada tipo de prova, a questão que mais erraram foi a que eu tinha feito em sala. Que mais erraram mesmo, assim, tipo 20% de acerto em cada um. Aí depois, essa foi a última tentativa. Depois disso, eu não sabe uma coisa, eu não vou mais ficar botando questão que eu faço em sala, não, porque parece que o resultado é pior. Toda vez que eu faço alguma coisa assim, bota uma questão parecida, a desgraceira é grande. Aí eu prefiro não me arriscar mais, que eu fico triste, sabe? Bom, mas voltando, alguma dúvida, gente? Não, né? Então, olha só. Aqui na ordem dos slides tem essa questão, mas eu vou pular essa questão, certo? Para fazer essa aqui. E aí, na semana que vem, eu volto e faço a 4. Tá bom? Aí vocês vão. Eu vou mostrar por que eu faço primeiro essa e depois eu faço a 4. Então, vamos lá. Essa é uma questão de barragem. E aí, aqui é algo que talvez seja novo para vocês. Só que eu vou mostrar uma metodologia diferente do prisma de pressão e diferente do momento de inércia que tem lá nos slides. Eu gosto de usar isso aqui quando é placa plana, que é direto, não tem segredo não, certo? É uma aplicação direta. A figura abaixo mostra o corte transversal de um tanque aberto que apresenta uma parede separadora interna. Observe que a partição direita contém gasolina e a outra contém água. A altura da superfície livre da gasolina é mantida igual a 4 metros. Uma comporta retangular com altura e largura, respectivamente, iguais a 4 e 2 metros, articulada e com anteparo, está instalada na parede interna.
Sabendo que a densidade relativa da gasolina é 0,75, determine a altura da superfície livre da água, para que a comporta esteja na condição de equilíbrio indicada. O que é que está acontecendo aí? De um lado eu tenho gasolina. Essa gasolina vai exercer sobre a comporta uma força tentando girar ela no sentido anti-horário. Do outro eu tenho água, exercendo sobre a comporta uma força tentando girar ela no sentido horário. Certo? O que eu tenho que determinar é a altura de água, de forma que a força que a gasolina exerce não jogue a comporta para o lado anti-horário, porque a força de água está exercendo uma força que contrabalanceia esse momento. Porque não é a força que vai ser igual, mas os momentos dessas forças têm que ser iguais. Certo? Para isso, eu tenho que determinar a força resultante da gasolina, a força resultante da água, achar o ponto de aplicação de cada uma, determinar os momentos e igualar esses momentos. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso? A força resultante do fluido será a pressão no centroide vezes a área. E a pressão no centroide para placas planas e retangulares será a pressão de metade da coluna de fluido vezes a área de contato. Então, no caso da gasolina, será a densidade da gasolina vezes a gravidade, vezes metade da altura da gasolina na placa, né? Vezes a área, que é a altura de gasolina na placa, vezes a largura. Veja que a largura é 2 metros. Então, lá no nosso quadro, eu vou chegar na seguinte equação. Força da gasolina será igual à densidade da gasolina vezes a gravidade vezes metade da altura da gasolina. Então, até aqui eu fiz a pressão no centroide. Densidade vezes gravidade vezes metade da altura. Vezes a altura vezes a largura da comporta. Nesse caso, a altura da gasolina vezes a largura da comporta. Então, esse termo aqui é a força resultante da gasolina. Pressão do centroide, densidade da gasolina, gravidade, altura da gasolina sobre 2. E a área, a altura da gasolina vezes comporta. Joga os valores, 0,75 é a densidade relativa, 1.000 é a densidade da água, para achar a densidade absoluta da gasolina, 10 é a gravidade. 2 é a altura da gasolina sobre 2, 4 sobre 2. 4 é a altura da gasolina e a largura da comporta é 2. Então, calcula esse valor, vai dar 120 mil newtons. Certo? E o ponto de aplicação? O ponto de aplicação fica a 1/3 da altura. Por quê? Para placas planas e retangulares, o comportamento da pressão ela cresce linearmente. Então, é um comportamento de um triângulo. Para um triângulo, o centro de gravidade fica a 1/3 da altura. O centro de massa fica a 1/3 da altura. Então, o ponto de aplicação dessa força é 1/3 de 4 metros. Certo? Como a articulação está lá embaixo, o centro de aplicação fica a 1/3 de 4. Tá? Usando essa mesma lógica, eu quero que, sem olhar para lá, vocês me digam qual seria a equação da força da água. Não é o ponto de aplicação, eu quero a força da água. Eu mostrei como é que calcula a força da gasolina. Eu quero a equação da força da água agora. Podem errar, essa é a hora de errar. Bora?
Já pode voltar para a aula. Rho da água, G, H sobre 2, H vezes 2. Vamos ver se é isso. Rho da água, G, H da água sobre 2, que é o H, H e o W da comporta, que é 2, certo? Não é isso? Então, Rho da água, G, H sobre 2 e H vezes 2, que é o W da comporta. Né? Deixa eu tirar aqui da... Ok? Então, é isso mesmo. É a densidade do fluido vezes a gravidade vezes metade da coluna de fluido. Isso me dá a pressão do centroide. E a área? A altura da coluna de fluido vezes a largura da comporta. Jogando os valores, 1000 da densidade, 10 da gravidade, H sobre 2, H e 2. Então vai dar 10.000 H ao quadrado. O ponto de aplicação, pela mesma regra, fica em H sobre 3. Certo? Agora que eu sei as forças e os pontos de aplicação, eu vou igualar os momentos. O momento é a força vezes o braço de alavanca. Ora, o ponto de aplicação está a 1/3 de 4 metros. E aqui está 1/3 de H. O braço de alavanca é a distância do ponto de aplicação até o ponto de articulação. Certo? Então, eu vou ter que, para a água, para a gasolina, 120.000 vezes 4/3, para a água, 10.000 H ao quadrado vezes H sobre 3. Aí eu vou cancelar, fazer igual eu fiz na outra turma. Vou escrever aqui, fazer exatamente o que eu fiz na outra turma. Aqui tinha um 3, aqui tinha um 3. Então, esses 4 zeros aqui, cancela com esses 4 zeros. Esse 3 cancela com este 3. Né? E aí eu vou ficar com H ao cubo igual a 48. Raiz cúbica de 48, 3,63 metros. Né? E aí a resposta é essa. Uma observação que eu quero fazer para vocês aqui. Ó. Depois de calcular esse H igual a 3,63, eu chego aqui e olho e digo, realmente tem todo sentido, porque se a água é mais densa que a gasolina, a coluna de água tem que ser menor do que a de gasolina. Mas se por um acaso eu tivesse errado alguma coisa aqui no meu problema e tivesse achado um H maior, né? Aí você podia fazer a observação, olha, eu achei o H maior, mas a água é mais densa que a gasolina. Então, a teoria me diz que deveria ser menor o valor de H. Isso mostraria que você compreende muito bem o conceito sobre pressão. A coluna de pressão, ela depende da densidade e da altura, certo? Então, um fluido mais denso, né, ele resultaria numa coluna menor para exercer uma força similar, certo? Muita gente pensa isso mesmo, que a resposta seria 3, né? Porque você olha com um olhar mais geométrico inicialmente. Mas no caso de mecânica dos fluidos, o olhar geométrico se perde, viu? Ele não funciona muito bem, não. Tá? Você vê que você partiu com uma equação cúbica, né? Vai dar H ao cubo aí. Principalmente para barragens, quase sempre você vai resultar uma equação cúbica. Certo? E por que eu fiz primeiro essa questão e não esta outra aqui? Porque nessa questão eu tenho apenas duas forças agindo, então foi só igualar os momentos. Tá? Nessa aqui, eu vou ter três forças agindo, então não é só igualar os momentos. Eu vou ter que fazer realmente um somatório de momentos. Tá? Eu esperava que talvez desse tempo fazer hoje, mas não deu tempo. Pelo avançado da hora, não deu tempo. Eu não vou terminar aqui para depois ficar defasado com a outra turma, não. Mas nós estamos num andamento bom, nós temos 3 datas para fazer exercício até a prova. Eu postei hoje 2 listas para vocês se divertirem bastante no final de semana.
E na semana que vem, segunda ou terça-feira, eu já estou colocando os questionários que ficam abertos até o dia da prova, para vocês poderem se divertir bastante aí, exercitar bem para fazer uma boa prova, ok? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nossa aula está encerrada por hoje. Semana, nos vemos terça-feira. Nos vemos não, eu vejo vocês. Mentira, vocês me veem, né? Eu não vejo vocês, vocês que me veem. Até mais, bom final de semana.